Olá, eu sou Lígia Facione. E eu sou Cláudio Vilar. E nós estamos no Berlin Tech Talks. E hoje a gente vai falar de uma pessoa muito especial, que já não está entre nós. Quem seria, Cláudio? Meu avô? Não, nem o meu. Eu acho que é o Isaac. Mas é o Chris Isaac da música Wicked Games. E nem conheço. Nossa, meu Lígia. Deus. Em que Agora anos 90 você nasceu, Pois Lígia? é, não. Pois é, foi no final dos anos 90. Mas a gente vai falar sobre Isaac Asimov, clássico da literatura. Clássico da literatura de Não ele, né? ficção científica. Mas ele é... Você sabia que dia 2 de janeiro ele estaria fazendo 100 anos? Eu não sabia, após essa pesquisa, após você falar pra gente. E o nosso grande outubro também celebra não de 100 anos, mas na mesma data. O que se torna uma coisa muito importante. Eu acho que tem uma coisa a ver com a outra. Tem uma coisa a ver com a Tem outra. o que de Isaac Asimov no outubro? Tem. Talvez seja. Tem sim. Meu Deus do céu. Tá, mas vamos falar então sobre um pouquinho para quem eu acho que a maioria das pessoas que gosta de tecnologia e inovação conhece o Isaac Asimov, mas sempre tem as pessoas que estão começando agora, são as pessoas mais jovens, ou sei lá, alguém que nunca ouviu falar no Isaac Asimov. Mas a gente recomenda que você procure saber quem ele é e a gente vai dar aqui algumas dicas. Primeiro, ele nasceu na Rússia, ele era russo, com esse nome Isaac Asimov, né? Mas ele migrou para os Estados Unidos com a família dele, que era de judeus, aos 3 anos de idade, então ele nunca aprendeu a falar russo. Ele falava Yiddish, que é a língua dos judeus, né? Hebraico, na verdade. Yiddish. Uhum. Que é uma mistura de alemão com um alemão judeu. Assim. Alguma coisa assim. E aí e inglês, né? Que ele morava em Nova York. E aí o pai dele tinha uma loja de doces e aquelas coisas de comerciantes, né? O pai dele era comerciante e vendia aqueles romancezinhos de papel de polpa que se chamava Pulp Fiction. Não é em alemão, Pulp Lígia. Fiction. Pulp Fiction. Eu queria falar pulp. Pulp. Pulp Fiction, que nem o filme do Tarantino. Então, esses livrinhos, esses romances, tinha muito de ficção científica e ele se encantou, ele achava muito bacana. E aí, eu acho que foi com 5 anos de idade, ele começou, com 11 anos, ele começou a escrever as histórias dele, porque ele queria que fossem publicadas as histórias que ele criava, imagina, 11 anos. E com 19 ele começou a vender as histórias já. E é tão engraçado porque, assim, ele sabia que para escrever ficção científica ele tinha que ter um bom embasamento científico, porque senão não é ficção científica, né? Tem que saber o que está escrevendo. E aí ele chegou a ter um doutorado em bioquímica, um PhD em bioquímica na Universidade de Colômbia, e depois de terminar o doutorado ele foi fazer medicina na Universidade de Boston. Nossa! O cara era médico também. Depois de ser doutor em bioquímica, ele resolveu começar a medicina. Por que não? Por que não, né? Aí mas o cara produzia demais. A partir de 1965, ele começou a doar o acervo dele para a Biblioteca de Boston. E aí a coleção tem agora 464 caixas, que dá 71 metros de prateleira das obras dele. Ele tem obras... Caramba! É engraçado porque ele tem obras em todas as áreas do conhecimento, pela classificação de David das bibliotecas, menos filosofia. Todo o resto ele tem uma obra publicada em alguma área da ciência. Que é filosofia, né? Mas se começa a ler o trabalho dele, tem muita coisa de filosofia. Mas só que a obra não está classificada como sendo filosofia. Que doido. Mas ele tem trabalho sobre astronomia, matemática, até sobre a Bíblia. Até sobre Shakespeare ele escreveu. E química, claro, né? Porque era a área dele. Ele fazia parte de associações de operetas, que ele gostava de ópera, livros de mistério, Sherlock Holmes, Associação Humanista, e ele colaborou na escrita de alguns episódios do roteiro do Star Trek. Ô, louco! O cara era muito... E aí, uma coisa que eu não sabia, ele tinha pavor de voar. Pavor. Ele só fez isso 2 vezes na vida, para um cara que escreve ficção científica, né? Isso que eu acho mais engraçado. E aí ele tinha pavor de voar, mas um dos trabalhos que ele fazia, porque ele escrevia muito o tempo todo, ele até inclusive começou sendo professor da Universidade de Boston, mas aí ele teve que entregar o cargo porque ele não tinha tempo de dar aula, porque ele escrevia o tempo todo e ele começou a ganhar mais escrevendo. Mas então ele fazia passeios viagens de navio, onde ele entretinha os passageiros, contando histórias, dando palestras, contando causos, ele era tipo um showman, assim.
E adorava a plateia, dava autógrafos, era super solícito, doido, né? super legal, assim, com os fãs, respondia os postais, Popstar mesmo, popstar demais. Nessa época ele já era best-seller. Já era. De Robô, Fundação tudo. E tudo mais. O cara era um popstar. Esses livros são clássicos. Clássicos da... Vamos falar um pouquinho do... Vamos falar um pouquinho, então, do Eu, Robô. Eu tô com ele aqui, ó, numa edição antiga até. O Eu, Robô, ele começou sendo publicado... É um dos clássicos dele. Começou sendo publicado como um apanhado de contos. Né? Aí depois, acho que foi em 1950, que eles reuniram num romance e ele fez a liga entre os capítulos. Então, Eu, Robô é um livro muito bacana para quem quer começar a conhecer o Isaac Asimov, porque é uma entrevista com a psicóloga de robôs, que é a Susan Calvin. Que está se aposentando, né? Então, sim, ela é uma entrevista sobre a vida dela, tratando robôs, o trabalho da psicanálise dela com robôs. E, nossa, é muito legal, né? É muito legal. E é legal porque, assim, a Susan, que é a psicóloga de robôs, ela é o alter ego do Isaac Asimov. Eu não tinha me dado conta disso, mas ela é. Se você for analisar depois, ela é. E aí, e a outra coisa que a Susan, que a obra dele tem, principalmente essa obra relacionada à robótica, porque ele tem muitas obras de não ficção, mas é uma utopia. É ao contrário de muitas obras de ficção científica que são distopias. Qual que é a diferença entre utopia e distopia? Utopia é quando você chega num mundo ideal e sonhado. Distopia é quando dá tudo errado. Tipo, aquela série da Netflix. Brasil, você quer dizer? Também. Aquela a gente não vai nem... Eu vi uma camiseta hoje falando... como é que era? Faça Aldous Huxley ser ficção de novo. Porque ele escreveu em 1984, né? E aí... Não, Aldous Huxley escreveu Admirável Mundo Novo. Olha, agora eu estou confundindo as coisas. Isso. É George Orwell que escreveu em 1984. Essas duas obras são distopias, são coisas que deram errado na ficção futura. Mas o Eu, Robô é uma ficção científica de uma utopia que deu certo. Ele constrói um mundo onde os robôs atingem o que a gente chama de singularidade. O que é singularidade? É o ponto onde a máquina se torna mais inteligente que o ser humano. A gente não chegou nesse ponto ainda, tem especulações de todo tipo para ver quando é que a gente vai chegar. E o que... Claudinho pode dizer quando vai ser. Em breve. Em breve, não vai demorar muito. Com os computadores quânticos e estocásticos, quase talvez. Lá, estamos quase estamos lá. Mas assim, nas obras do Asimov, já chegou nesse estágio onde as máquinas elas têm um modelo de decisão muito complexo, que não é só baseado em amostra, em deep learning, elas têm alguma coisa a mais. É quase sentimento, mas não é. Algumas até sentimento têm. Exato. Por isso que precisa de uma psicóloga de robôs. Um dos contos fala muito sobre a relação do sentimento do robô pelos humanos e o desenrolar do sentimento de robô com robô também. Com robô, que é produzido dentro daquele cérebro positrônico. Exato. Isso, o cérebro positrônico é o must lá dos robôs dele. Mas a grande sacada é que, por exemplo, nesse livro, a Susan começa contando para o biógrafo dela alguns casos que aconteceram durante a vida profissional dela e desde que ela foi contratada pela empresa US Robotics, que produz os cérebros positrônicos. E aí, desde o começo, quando eles começaram a ficar inteligentes, eles implantaram nesses cérebros as 3 leis da robótica, que são o que faz com que os robôs... Porque assim, os robôs, eles são escravos dos seres humanos, totalmente escravos. Então, só que eles são mais inteligentes e mais fortes. Por que eles não se rebelam? Por que eles não se transformam naquele outro filme de ficção científica que é o De Volta para o Futuro? Lá, Exato. Por causa das 3 leis da robótica. De Volta para o Futuro, não, Exterminador. É o Exterminador do Futuro. De Volta para o Futuro não tem nada a ver com robótica. E eu confirmei, eu fiquei... Não, é Exterminador do Futuro. Ainda bem que é a cara do... Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Por que as máquinas que são mais inteligentes, mais fortes, mais espertas, mais rápidas e mais tudo, não pegam e jogam o ser humano fora que só incomoda? Por causa das 3 leis da robótica, segundo a utopia do Isaac Asimov. Quais são essas leis que eles colocam na cabeça dos robôs para que eles não façam nenhum mal para o ser humano? Então, a primeira lei da robótica que todo robô segue é:
um robô não pode ferir um ser humano. Ou, por inação, permitir que um ser humano seja ferido. A segunda lei é que um robô deve obedecer às ordens de um ser humano, ou seja, ele é um escravo mesmo, a não ser que essas ordens conflitem com a primeira lei. E, por último, o robô deve proteger a sua própria existência desde que a sua própria proteção não conflite com as duas leis anteriores. É uma coisa perfeita, porque é simples e mega funciona, né? Tem a lei número 0, que ele tem que proteger a humanidade, mas para mim é desnecessária essa lei 0, porque se ele não pode ferir um ser humano, ele não pode ferir a humanidade, né? Então... No livro fala sobre alguns conflitos dessas leis de formas... na verdade, não é... claro, quando tem um conflito... no livro conta alguns deadlocks, né? Que o robô tem que tomar uma decisão e ele não sabe o que fazer. E aí entra a Susan, que é psicóloga de robôs, para imaginar como é que um robô pensa, como é que um robô toma uma decisão e por que ele está num deadlock. E ela ajudava a criar os testes para fazer com que o robô... refletisse nas 3 leis. E ela descobrisse exatamente qual que era o problema. Sempre o problema são as 3 leis, a interpretação dos robôs das 3 leis, né? Mas eu acho que a Susan ela é muito alter ego do Isaac Asimov, porque ele acreditava muito na tecnologia, ele acreditava muito que a tecnologia ia trazer o bem para o mundo. E por causa dessas 3 leis, nada de ruim ia acontecer, principalmente se tivesse uma psicóloga a postos para resolver os pequenos problemas que porventura surgissem. Mas para mim a coisa mais legal é que numa das falas o entrevistador está conversando com a doutora Susan Calvin e ele pergunta se os robôs são diferentes mentalmente dos humanos. E a Susan responde assim: são mundos completamente diferentes. Os robôs são essencialmente decentes. Não é? Porque eles não matam ninguém. Se a gente conseguisse implementar as 3 leis da robótica num ser humano, o mundo estaria resolvido, não estaria? Será? Você não pode matar. Você não pode matar outro ser humano, nem ferir, nem por inação. Já resolvi metade dos problemas do mundo. Sim. Você não pode... obedecer outro ser humano já é uma coisa mais complicada. Obedecer às ordens dadas, desde que não conflitem com as leis anteriores. E proteger a própria existência desde que não conflite. Eu acho que só a primeira lei da robótica já resolvia metade dos problemas do mundo. Resolve muito problema. Mas o ser humano não é decente. Não. Nem um pouco decente. Porque todas as porcarias que acontecem... Mas e essa discussão da decência também está no livro. Né? Tipo, o que se representa decência para os robôs? Tem um... isso não é spoiler, pode, né? Mas pode contar. Mas, tipo, tem o caso da estação espacial. Sim. Que, tipo, o robô não conhece a realidade da Terra, não sabe o tamanho da humanidade. Não. E ele, tipo, eu tenho que salvar a estação espacial como a coisa mais importante do meu universo. Então, tipo, a decência, né? A discussão da decência nesse caso é, tipo, qual o tamanho do seu universo para saber o que você deve proteger, o que você não deve proteger, o que é a sua própria existência, quais são os seus dogmas. E os dogmas associados a essas 3 coisas fazem com que você fique muito amarrado socialmente, entendeu? E tem coisas bem complexas, o Isaac Asimov era muito brilhante, porque assim, tem aquele caso que ele não pode ferir um ser humano. E um robô interpreta isso nos mínimos detalhes. Ferir pode ser falar alguma coisa que vai deixar o ser humano triste, aí ele mente. Tem um robô que começa a mentir. Ele mente descaradamente, porque ele não quer ferir os seres humanos. Mas esse caso foi um robô que ele foi criado especialmente para ler a mente do ser humano. Então ele previa qual era o sentimento do ser humano e ele sabia que ia ferir falando alguma coisa ou não, aí ele começava a mentir. Dizer, não, realmente o seu cabelo está ótimo. E o cabelo poderia estar muito feio, e só para não ferir o ser humano internamente, né? E o pior é quando a pessoa tinha um amor platônico por a outra e ele disse, não, ele também gosta de você. Isso aí foi terrível. Isso é verdade. E a pessoa, vou até dar spoiler, a pessoa apaixonada era a doutora Susan Calvin, que tinha um amor platônico por um outro colega de trabalho, e o robô falando que ele também estava apaixonado. Não, eu tô lendo o cérebro dele, ele também gosta de você. Gente, que louco isso, né? O cara era muito genial. Então, e o que eu acho mais legal nesse livro é que no primeiro livro é um robô que é uma babá de uma criança,
que, assim, ele é mais simplório, assim, ele não é muito inteligente. Aí eles vão se sofisticando aos poucos, e o último robô não é uma máquina só, ele é uma rede que resolve toda a questão da gestão dos recursos na Terra. Quem produz que tipo de alimento, quem produz energia, como que vão ser as trocas. Ele equilibra todos os recursos da Terra. É o conceito de hive mind, né? Exatamente. Isso. É a rede que controla. Só que daí tem uns probleminhas que surgem e, de novo, a solução ele está fazendo... Aparentemente, o robô, a rede, está tendo um comportamento muito estranho, mas, na verdade, é porque está seguindo as leis da robótica, né? Isso aí é muito, muito bacana. E quanto desse livro, tem no filme do Will Smith? Eu acho... O filme do Will Smith é ruim em relação a esse livro? Nada, eu acho que tem muito pouco a ver. É porque o livro, na verdade, são 7 histórias diferentes, entendeu? Então, para fazer um filme que... Não tem nada a ver. Que faça sentido com as 7 histórias... São 9 histórias. 9 histórias, né? E assim, são histórias completamente... E as histórias são em tempos diferentes, com robôs com inteligências em níveis, porque é um crescente de inteligência que vai acontecendo no livro. E o filme... O filme é uma tomada só e ela não é... Né, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A ideia principal das leis da robótica só foi a única coisa que em comum tem o filme em relação ao livro. Exato. Então não tem nada a ver. As histórias são bem curtas, assim. Dá pra ler de boa. Tipo, dá pra ler facilmente e todas elas, tipo, tocam alguma coisa da sociedade e basicamente o que a gente tá vivendo agora, né? Discussões de até quanto a gente precisa treinar os robôs, até quanto é sentimento, o que é ética. E assim, são pílulas ou colheradas de coisas para se pensar. É bem interessante. O filme em si, né, não cobre com tanta... Não tem nada a ver com tanto poder isso, né? E também tem outras obras, né? Tem a... E são outros livros, né? Tem uma trilogia chamada Fundação, que também a construção, fala sobre os seres humanos em outros planetas. Então, tem várias histórias que se passam em outros... São sempre histórias curtas, mesmo que seja um romance grande, cada capítulo é meio que uma história curta. Isso. E eu trabalho com inovação e com criatividade, e uma das coisas que eu recomendaria bastante é que se lesse os livros e não vissem os filmes. Porque uma vez eu vi uma definição que eu achei bem interessante. Porque um romance, principalmente obra de ficção, um romance não é um romance é um manual de instruções para você criar o romance dentro da sua cabeça. Então, se você lê, você está usando outras conexões neuronais diferentes daquelas que você usa quando você assiste um filme, que é uma coisa totalmente passiva. Então, assista menos vídeos, leia mais livros, vai fazer mais bem para o seu cérebro. Eu acho que também Asimov, né, Tipo, a primeira vez que eu li, eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos. E com o tempo você ganha um tipo de conhecimento de mundo que realmente muda a sua perspectiva ou ela valida alguns valores que você aprendeu lá atrás e tal. E que o filme ele vai ser um divertimento, mas ele não te dá tempo para pensar refletir, e tudo que ele digerir essas coisas. Né? Tudo que ele escreve, ele escreve filosofia, né? E eu acho que Asimov, agora, na sociedade que a gente está vivendo, com as coisas que estão acontecendo, acho que ele nunca foi tão atual, né? Muito. Principalmente com a questão dos computadores quânticos, estocásticos, com inteligência artificial, deepfake, que a gente vai falar aqui. Então, tem um monte de coisas que a gente está passando hoje, que ele previu, inclusive, ele foi um dos poucos autores de ficção científica que previu a internet. É verdade. Ele previu... ele pintou uma imagem de bibliotecas públicas com computadores interligados, um negócio assim, né? Sim, ele disse que era uma biblioteca computada global, onde todo conhecimento da humanidade será armazenado e qualquer item deste total poderá ser requisitado por qualquer pessoa. Então, isso aí é a internet. Surreal. Ele previu a existência de micro-ondas nas cozinhas, da fibra ótica, dos microchips, das TVs de tela plana e até pessoas acometidas de depressão por conta disso tudo. Olha, o cara louco, né? E o cara era muito
a produção dele era uma coisa absurda. Ele acho que escreveu mais de 500 livros. Ele era contemporâneo, não só contemporâneo, mas brother do Tolkien, não era? Ele não era... Não sei dizer. Não sei. Migão, eu acho que tinha um negócio desse que eles trocavam cartas. Não sei dizer. Pode ser. Que é um negócio muito louco, né? Muito. Imagina fazer um café com dois caras desse. Nossa. Imaginando um futuro medieval, que é tipo um futurista olhando o passado, né? E toda essa magia. E o outro vendo a magia como uma forma contemporânea de sociedade mesmo. Não, muito Eu louco. queria tomar um café com esse cara. Eu queria ficar assistindo o Eu café. queria ficar no lado, só na vendo mesa eles do lado. conversarem, tava bom. Eu pagaria pelo bolo. Eu tô lendo tipo, um como livro esse agora bolo. eu tô lendo um livro agora que é de ficção científica também, que é um mundo que seria se o Turing não tivesse morrido. E é com os robôs inteligentes do Isaac Asimov, estão em 1986. Caraca, Lígia, me passa esse livro. Tô terminando Passa de pra ler, eu todo já te mundo passo. aqui, ó. Eu tô terminando de ler, já te passo. É bem A legal. gente põe nesse link. Chama Robots Like Me. É bem Que legal, massa. bem legal. Tô terminando já de ler. Então, gente, só para resumir, o Isaac Asimov era um grande gênio que não pode ser esquecido. Tanto que ele tem um asteroide com o nome dele, que é o 5020 Asimov, nada mais adequado, né, do que ele ter. E aquele robozinho da Honda, aquele pequenininho, o Asimo, é em homenagem a ele. Depois você põe o robozinho aí para as pessoas verem. Então, assim, a gente espera que a gente tenha, quem não conhecia o Asimov, ser motivado a ler as obras dele, não só ir atrás de assistir os filmes, porque os filmes não conseguem dar conta do que é a obra desse cara. Eu acho que o Eu, Robô é um bom começo, mas tem toda a série Fundação e tem um monte de, mais de 500 livros que ele escreveu. E quem já conhecia ficou com saudades e ficou motivado a reler. Porque, assim, é uma coisa que a gente lê e quando lê de novo a gente vê, nossa, não tinha percebido isso. Como é que pode um cara ser tão genial, né? Ele é muito bom. Tá, gente? Procurem. Contem a experiência de vocês que já conheciam o Asimov, como é que vocês conheceram ele, o que vocês acham, o que vocês gostam e o que vocês desgostam, que a gente vai gostar muito de trocar umas ideias com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Até Tchau, deem seus joinhas. Seus joinhas. Falta o joinha, Lígia, pelo amor de Deus. Joinha. Sininho, tem sininho também. Comentem, Isso. falem pros vizinhos. E olha, é um share. bom tema aí para os colegas, para almoço de Natal, ó. Em vez de falar de política, que é um negócio tenso, vamos falar de Asimov, de ficção científica, das 3 leis da robótica. Pois né? é. Muito mais legal. Amigo secreto da firma. Amigo secreto da firma, olha aí um bom tema. Né, gente? Pois até a próxima semana, pessoal. Até a Tchau. próxima, tchau.